nós vamos para o último bloco da nossa entrevista. Não sai daí, hein? Hoje nós estamos conversando com o professor José Roberto Barbosa. Que papo bom! Zé Roberto, nos últimos, nos últimos 4 anos, né, e mais especial, 2023, depois do conflito, né, entre Israel e os palestinos, que a mídia ocidental diz que a guerra é contra o Hamas, eu tenho uma outra interpretação, a guerra é contra os palestinos, né? Até porque se fosse contra o Hamas, limitava-se à faixa de Gaza e a Cisjordânia, que não é administrada pelo Hamas, também está sofrendo ataques do exército israelense. Mas, saindo do cenário da guerra, e vem para o Brasil, vamos pegar aqui um espaço. A gente encontra isso em vários espaços, na imprensa, nas igrejas, nas escolas, nos clubes. Mas vamos pegar apenas um exemplo: o Congresso Nacional. A gente vê hoje no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara, uma disputa dos nossos parlamentares cristãos, evangélicos, católicos, pró e contra Israel. A bancada da Bíblia se posiciona, a bancada da bala se posiciona, a bancada do boi se posiciona. Nunca um tema foi tão relevante para os nossos parlamentares como Israel e Palestina. Mas a gente sabe que as igrejas, que a religião, né, no Brasil, isso não começou com a guerra na Palestina, já vem há algum tempo, ganha força a cada dia. Não se faz uma administração no Brasil hoje sem estabelecer um diálogo com as igrejas. As igrejas têm crescido muito, as igrejas, principalmente as representações das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, por aí. E isso tem demonstrado para qualquer governo, né, que os evangélicos hoje têm um peso muito grande dentro do Congresso, na política brasileira. Né? E o que, que a gente vê? Os neopentecostais, não só no discurso, mas na prática, apoiando incondicionalmente o que Israel está fazendo na Palestina. E o argumento que a gente vê é isso que você já colocou dos blocos anteriores. Inclusive, eu vou citar aqui uma igreja, mas acredito, aí você vai me corrigir, que talvez outras também tenham essa prática. A Igreja Universal, do bispo Edir Macedo, ele tem adotado, e não de agora, de um bom tempo, rituais judaicos, inclusive vestimentas, etc, etc. Aí eu pergunto, qual a relação e por que essas igrejas neopentecostais elas são tão assíduas no apoio a Israel e por que rituais e vestimentas de cristãos, né, hoje são rituais e vestimentas dos judeus? Né? São essas duas questões que eu queria que você colocasse aí para o nosso público. Inicialmente, eu gostaria de fazer duas indicações de leitura para entrar no tema, né? Então, primeiramente, deixar bem claro que essas percepções no meio dos evangélicos, ela é bastante diluída, né? Nós temos, hoje, com esse evento da globalização, com esse evento midiático, né? As pessoas hoje com acesso imediato aí às mídias, e inclusive as fake news, né? Então, quer dizer, essas coisas hoje circulam com muita facilidade. Então, a gente hoje talvez não possa nem categorizar assim, uma igreja X, Y e Z que adota uma determinada perspectiva,
porque em maior ou menor grau essas coisas estão diluídas hoje, não apenas em igrejas pentecostais, mas igrejas reformadas, até igrejas tradicionais, antigas, às vezes têm assumido determinadas posições por causa desse fenômeno midiático, né? Então, e para mostrar para vocês que existem diferentes concepções e abordagens no próprio meio evangélico, eu tenho aqui um livro, esse livro aqui, não sei se chega aí bem para ver, eu vou ler o título dele, Importância tá? de Israel, isso. A importância de Israel, por que o cristão deve pensar de maneira diferente em relação ao povo e à terra. É de um teólogo, né? É um teólogo anglicano, é diretor de teologia da Beeson Divinity School. Esse livro, o prefácio dele é de um biblista brasileiro, batista, bastante conhecido, que é o Luiz Saião, e o autor desse livro é o Gerald McDermott. Tá? Então, esse livro aqui é um livro, digamos assim, que é mais Israel, uma defesa de Israel. Inclusive, tem um outro livro que foi publicado por uma editora chamada CPAD, que é uma editora da Assembleia de Deus, que é uma tradução, uma publicação chamada Em Defesa de Israel. É um livro também que vai nessa mesma sequência, nessa mesma perspectiva da defesa de Israel. Então, de fato, tem literatura, Lemuel, tem publicações que direcionam essa adesão, digamos assim, essa adesão a Israel. Tem visões mais moderadas, visões, digamos assim, mais missional. Quando eu digo missional, é porque tem uma vertente entre os evangélicos que estão muito mais preocupados, essa vertente está muito mais preocupada em fazer missões. E o que é que eu digo com fazer missões? De levar o evangelho de Jesus a todas as etnias e a todos os povos, levar o evangelho de Jesus para judeus, para palestinos, para, né, para todas as nações. Então, essas pessoas elas tendem menos a terem uma adesão por uma determinada etnia, por uma determinada nação. E é nesse contexto aqui que eu apresento esse outro livro aqui, ó, tá? Esse livro aqui, esse primeiro aqui que eu apresentei para vocês é da editora Vida Nova. Esse aqui é da editora Ultimato, que é uma editora evangélica também. Está aqui o autor, o título, de quem é a Terra Santa? É uma pergunta. De quem é a Terra Santa? O contínuo conflito entre Israel e a Palestina. É do Colin Chapman. Esse autor aqui, ele já tenta fazer um resgate bíblico, histórico também, mas tentando entender o conflito, tentando entender as partes, as perspectivas. Daí, para tentar responder a sua pergunta, o que acontece, Lemuel? Nós estamos vivendo uma época de polarizações, né? É, Hoje, o nosso grande desafio é o diálogo, é a conversa. As pessoas não conseguem mais conversar porque se assume uma posição a priori, né? Então, tem a pessoa que tomou o partido, diz eu sou pró-Israel, aí o outro eu sou pró-palestino, né? Ou pró-palestina. E no final das contas eu pergunto, quem é que está a favor da vida? E às vezes pessoas que dizem que são a favor da vida, né? Então, essas questões hoje, elas foram diluídas também nessa polarização política. E eu, particularmente, né, enquanto teólogo, enquanto biblista, eu tenho me perguntado o que é que a Bíblia diz a respeito dessa situação, desses fenômenos, em relação, por exemplo, à questão. Tem uma palavra que aparece, eu gosto muito de ler os escritos de Paulo, as epístolas de Paulo, e os evangelhos também, mas leio muito os escritos de Paulo. E Paulo, ele teve um problema seríssimo nas igrejas do primeiro século, Lemuel, que foram o problema judaizante. E o que era o problema? O que era a questão judaizante? Paulo não era, digamos assim, para usar uma terminologia contemporânea, Paulo não era anti-sionista. Paulo não era contra Sião, né? Paulo não era contra Israel. O próprio Paulo dizia: olha, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado. Mas ele,
avaliava que um determinado grupo de judeus, olha, um grupo específico de judeus, ligado a um movimento legalista, a um movimento moralista, havia se infiltrado dentro da igreja e esse grupo perseguiu o apóstolo Paulo. Então, às vezes eu fico dizendo assim, se Paulo vivesse hoje, eu não sei se ele seria bem recebido nas igrejas, talvez não fosse, né? Sobretudo nessas igrejas que tentam abraçar uma visão mais moralista, uma visão mais ligada a essas questões. Não vou usar o termo judaicas, porque eu estaria sendo injusto e infeliz em relação aos judeus. Eu vou usar o termo que a gente utiliza em relação às expressões que o apóstolo Paulo utiliza nas suas epístolas. As questões judaizantes, que é essa perspectiva moralista, essa perspectiva de usar leis para colocar peso, fardo sobre as pessoas, abstrair ou então desvirtuar ou tirar a visão do evangelho de Cristo. Então, alguns movimentos, como aconteceu no primeiro século, alguns movimentos também na contemporaneidade têm seguido por esse caminho, têm adotado um caminho meio judaizante, meio legalista, tentado trazer determinadas práticas ritualísticas para dentro da sua liturgia. E isso, Lemuel, isso causa um apelo, né? Então nós na nossa crendice, né? Que eu gosto de destacar o que eu tenho de mais precioso enquanto biblista, enquanto teólogo, é o texto bíblico. Eu leio o texto, interpreto, analiso o contexto, dialogo com os ensinamentos de Cristo, porque quando tem uma passagem muito importante lá no fechamento, na conclusão do Evangelho segundo Lucas, que quando Jesus ressuscita e aparece a alguns dos seus discípulos, ele diz para eles, os discípulos estavam tristes, estavam se afastando, indo para o caminho de Emaús, que era uma aldeia que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém, e os discípulos entristecidos, e, e aquela figura aparece e diz, por que é que vocês estão tristes? E ele diz assim, porque você não viu tudo que aconteceu em Jerusalém esses dias? E aí aquela pessoa se revela como Cristo e diz, olha, tudo que aconteceu estava lá nas escrituras hebraicas, tinha que acontecer, e estavam alusivas ao meu respeito. Então vocês precisam interpretar o texto a partir das minhas lentes, da minha hermenêutica, né? Olhar para mim. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? É que nós, enquanto cristãos, precisamos interpretar essas práticas, essas liturgias todas, como um aspecto cultural de uma época, de uma religiosidade, mas que no contexto especificamente do cristianismo, da fé cristã, algumas delas já não fazem mais sentido para nós, não faz parte mais da nossa liturgia, da nossa prática. O que nós temos, aí para fechar o raciocínio, o que nós temos de mais valioso enquanto cristãos, e o sacramento que a gente tem de mais importante, é a palavra, é o texto que precisa ser lido, precisa ser interpretado de forma apropriada, de forma contextualizada, a partir do Cristo, como eu disse agora mesmo, que ele mesmo disse, olha, se vocês querem interpretar bem as escrituras, vocês precisam olhar para mim. E aí o grande desafio dos evangélicos, o grande desafio dos evangélicos, e a grande chave que é posta para os evangélicos, para nós os cristãos, é o de voltar para Cristo, para os evangelhos, para fazer uma leitura apropriada, para colocar esses textos para dialogar com as passagens lá da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento. Eu estou falando aqui enquanto cristão, evidentemente o judeu vai dizer, olha, eu não tenho nada a ver, não tenho nada a ver com isso, mas eu estou me posicionando aqui dizendo, então, nas igrejas cristãs, nas igrejas que professam a fé cristã, o que nós precisamos fazer hoje para evitar essas polarizações, essas interpretações equivocadas, esses posicionamentos irrestritos e incondicionais e às vezes acríticos, é pensar, ter uma mente de Cristo, pensar como Cristo se posicionaria em relação a todas essas questões
e eu tenho certeza que a gente dilui e consegue encontrar um caminho mais equilibrado, mais moderado e, sobretudo, um caminho de graça, um caminho de amor, um caminho de misericórdia, um caminho de paz, que nos faz com que a gente tenha uma convivência salutar entre todos os povos, todas as etnias e todas as percepções e concepções. É isso, Lemuel. Papo interessante, gostoso. Olha, dá para a gente ficar aqui um dia, 2 dias, 4 dias, lhe ouvindo, Zé Alberto, Obrigado, professor. Obrigado. Muito porque é uma obrigado. maravilha lhe ouvir, a forma como você coloca para a gente, é uma maravilha. Eu vou passar para você, amigo, fazer as suas considerações finais. A gente está concluindo, certo? Eu abro para você se despedir do nosso público, amigo. A palavra é sua. Muito bem. Então, obrigado, Lemuel, pelo convite. Quero dizer que para mim é uma satisfação. Eu tento integrar, né, na minha perspectiva enquanto cristão, esse olhar amoroso, né, de Jesus, de tentar interpretar todas essas situações, vendo as condições das pessoas, enquanto biblista, interpretar o texto bíblico, como disse aqui ao longo dessa conversa, muito produtiva, muito gostosa, né? De dizer para você que a minha posição tem sido sempre de tentar colocar o Cristo nessas discussões todas, e eu acredito que tem sido a grande alternativa enquanto cristão. E me posicionando assim também, eu agradeço a você, agradeço aos seus telespectadores, e quero dizer que leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que há muitos posicionamentos, mas as pessoas não leem a Bíblia, então começa a ler uma parte, não leem o todo, não leem o Novo Testamento, nós que somos cristãos, e às vezes pessoas se apegam a determinados versículos isolados, versículos soltos, e às vezes utilizam essas passagens isoladas apenas para sustentar e fundamentar suas ideologias. E deve-se fazer justamente o contrário, ler o texto bíblico e fazer com que o texto bíblico, no seu texto, no seu contexto, possa dialogar com as nossas ideologias. Muito obrigado, viu, Lemuel? Obrigado pela conversa, obrigado por esse momento, foi muito produtivo, de fato, e dizer para você que nós estamos à disposição, um forte abraço, saudações, né? E que nós possamos sair de toda essa situação, valorizando a vida, esperando que isso passe, que os danos sejam os menores possíveis e, sobretudo, o que mais me preocupa são aquelas pessoas que estão afligidas, sofrendo, independentemente dos lados. Existem, nesse momento, pessoas sofrendo, pessoas que estão padecendo momentos de privação, momentos de isolamento. E, enquanto cristão, a minha oração por essas pessoas e o meu desejo que tudo isso se resolva de forma menos danosa possível e que a gente possa, de fato, ter a paz. Obrigado, professor Zé Roberto. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E pedindo mais uma vez, hein, você não está inscrito? Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a programação e participe, dando sugestões, fazendo suas observações, tirando suas dúvidas. Estamos aqui para isso. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. A mídia tradicional, ela já tem força, tem poder e tem alcance. Mas existe essa mídia alternativa que precisa se fortalecer. Existem outros canais, outros programas que também você pode acessar para discutir a Bíblia, para discutir a guerra entre Israel e palestinos e discutir outros temas da história, como o nosso programa não discute apenas a história. A gente discute economia, política, meio ambiente e fica aqui o nosso agradecimento. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.